quinta e última parte da nossa aula, hoje dedicada aos crimes contra a dignidade sexual e a Lei 13.718 de 2018. Essa lei incluiu no título 6 da parte especial do Código um novo crime, o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Nós já começamos a estudar o artigo 218C no bloco passado. Nós vimos que os sujeitos do crime são sujeitos comuns, o tipo não exige qualidade especial do sujeito passivo, mas cuidado, se a vítima mantém ou manteve relação íntima de afeto com o autor, a pena é aumentada de 1 a 2 terços nos termos do parágrafo 1º. E eu pedi para vocês tomarem cuidado com o conflito aparente entre o artigo 218, letra C, e os artigos 241 e 241, letra A, ambos do ECA. No bloco passado, começamos a estudar a conduta, são 9 as ações nucleares que compõem o tipo. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. Pessoal, eu falei que é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Se vários núcleos são praticados no mesmo contexto fático, não desnatura a unidade do crime. Eu terminei o bloco passado fazendo um alerta. E é esse alerta que eu vou aprofundar agora. As condutas típicas, essas 9 ações típicas, podem ser praticadas pelas mais diversas formas. O tipo faz referência à expressão qualquer meio e ainda esclarece que se inclui entre aqueles de comunicação de massa ou sistemas de informática ou telemática, isto é, qualquer meio que permita a transmissão de arquivos de fotos ou vídeos ou que admita a transmissão audiovisual, inclusive em tempo real. Rogério, e qual o objeto material do crime? A conduta do agente recai sobre qual objeto? Está aqui, ó. Fotografia, vídeo ou registro audiovisual que contenha a cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Reparem que o artigo 218, letra C, é expressamente subsidiário. Eu já falei isso no bloco passado, eu insisto, é expressamente subsidiário, ou seja, tem lugar apenas se a conduta não constitui crimes mais graves, que no caso são os artigos 241 e 241A do ECA. Se você analisar bem o artigo 218, letra C do Código Penal, ele nada mais é do que a soma do artigo 241 mais artigo 241, letra A do ECA. Ele é a soma dos dois, sem as condutas, menos as condutas adquirir, possuir e armazenar. O artigo 218, letra C, ele é a soma do 241 com o 241A do ECA, menos os núcleos adquirir, possuir e armazenar. Rogério, isso é importante? Importante. Por quê? Porque se a conduta do agente consiste em vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou registro audiovisual em cena envolvendo criança ou adolescente, o crime não é o do artigo 218, letra C, mas o crime do artigo 241 do ECA, punido com reclusão de 4 a 8 anos. Tratando-se das demais condutas envolvendo os menores de idade, o crime é do artigo 241A, punido com 3 a 6 anos. Então tá aqui, ó. No seu probleminha cai fulano vende fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual
ou outro registro audiovisual com cena pornográfica envolvendo criança. Opa, isso aqui não é o artigo 218C, isso aqui é o artigo 241 do ECA. As outras condutas que não estão no 241, estão no 241A, se envolverem menor, também esqueça o 218C. Vai ser o 241A. Dando sequência, o parágrafo 2º do artigo 218, letra C, traz uma excludente da ilicitude para situações em que o fato é praticado em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, desde que sejam adotados recursos que impossibilitem a identificação da vítima. Se, por exemplo, um jornal televisivo exibe cena de estupro que tenha sido gravado e divulgado pelo próprio autor do crime e o faça para facilitar a identificação daquele indivíduo, preservando a identidade da vítima, não podemos cogitar do crime do artigo 218, letra C. Pessoal, eu também consigo inserir nesta justificante as condutas praticadas com prévia autorização de quem foi registrado nas imagens, desde que, obviamente, maior de 18 anos. Então, inserem-se na justificante as condutas praticadas com autorização de quem foi registrado nas imagens, desde que maior de 18 anos. Desde que maior de 18 anos. Se menor, o consentimento não tem relevância e incidem as regras do ECA, hein? Se menor de 18 anos, o consentimento é irrelevante e aí a divulgação pode configurar 241 ou 241A do ECA. Rogério, o crime do artigo 218, letra C, é punido a título de dolo? Sem dúvida. O crime do artigo 218, letra C, é punido a título de dolo, consistente em praticar uma das ações nucleares típicas, qualquer uma das 9 ações. Não se exige elemento subjetivo específico, nem mesmo finalidade de lucro nas condutas de vender e dispor à venda. Você sabe que aqui nós temos duas condutas que sugerem mercancia: vender ou expor à venda. Dispensa a finalidade de lucro. Dispensa a finalidade de lucro. No ECA já é assim, aqui não seria diferente. Quando é que o crime do artigo 218, letra C, se consuma? Vejam, o delito se consuma no momento em que praticada uma das ações típicas. E é importante observar que certos núcleos, certas modalidades, fazem com que o crime seja permanente. Temos núcleos indicando crime permanente. Me dá exemplo de núcleo que indica crime permanente, Rogério? Exposição à venda. Exposição à venda, crime permanente. Disponibilização. Disponibilização, crime permanente. Divulgação, crime permanente. E isso é importante, viu? A partir do momento que você enxerga que nestas modalidades o crime é permanente,
Você não pode esquecer do artigo 303 do CPP, admite flagrante a qualquer tempo da permanência. Você não pode esquecer do artigo 111, inciso 3 do CP. A prescrição só começa a correr depois que cessada a permanência. E você não pode esquecer da súmula 711 do STF. Se durante a permanência sobrevier lei nova, ainda que mais grave, é a lei nova que vai ser aplicada. O parágrafo 1º do artigo 218, letra C, traz causa de aumento de pena. O parágrafo 1º diz que a pena é aumentada de 1 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Bom, aqui, com o fim de vingança ou humilhação, nós temos o chamado revenge porn. O Brasil, até há pouco tempo, ele não tinha uma tipificação própria para o revenge porn. Hoje tem. É o artigo 218, letra C, com a causa de aumento do parágrafo 1º. Bom, agora eu quero conversar com vocês sobre ação penal. Nós sabemos que a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual dos capítulos 1 e 2, onde estão estupro de vulnerável, etc., a ação penal sempre foi tema controvertido, repleto de detalhes. A Lei 13.718 de 2018 resolveu nossos problemas, tranquilizou você, candidato. Agora, se alguma pergunta de concurso envolver a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual dos capítulos 1 e 2, o problema está resolvido. A lei alterou o artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Aqui, convenhamos, está presente uma falta de técnica do nosso legislador. Por quê? Porque se ele quer tornar o crime de ação penal pública incondicionada, bastava ele revogar o 225, que no silêncio nós sabemos que a ação regra é ação pública incondicionada. Ele resolveu ser, então, redundante. Falou, vou bater na tecla e vou falar que o crime é de ação penal pública incondicionada, mesmo sabendo que no silêncio essa seria a ação penal regra mesmo. Pô, Rogério, então agora os crimes do título 6, já que os capítulos 1 e 2 são perseguidos mediante ação penal pública incondicionada, o título 6 inteiro é perseguido mediante ação penal pública incondicionada. Isso. Título 6 inteiro, crimes contra a dignidade sexual, ação penal pública incondicionada. Vamos só rever algumas coisas. Importante rever para você entender a evolução e daí se prepara para algumas perguntinhas que eu vou fazer. Antes da Lei 12.015 de 2009, a ação penal regra nos crimes sexuais era de iniciativa privada. Essa era a regra. E nós tínhamos 4 exceções. Procedia-se mediante ação pública condicionada à representação se a vítima ou seus pais não podiam prover as despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria da família. B. Procedia-se mediante ação penal pública incondicionada se o crime era cometido com abuso do poder familiar ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. C. Procedia-se mediante ação pública incondicionada se da violência resultasse na vítima lesão grave ou morte. E D. A ação penal era pública incondicionada de acordo com a súmula 608 do STF, quando o crime de estupro era praticado mediante emprego de violência real. Essa era a realidade antes da Lei 12.015 de 2009. Veio a Lei 12.015 de 2009 e alterou também o artigo 225. Vejam, com a reforma de 2009, a regra passou a ser ação penal pública condicionada,
transformando-se em pública incondicionada menor de 18 anos, quando a vítima fosse menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Então eu mudei a regra. Se antes a regra era ação privada, agora a regra é ação pública condicionada. Regra, porque com a Lei 12.015/2009 nós tínhamos duas exceções. Vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, a ação penal era pública incondicionada. A regra era ação penal pública condicionada, mas tínhamos exceções em que a ação penal passava a ser pública incondicionada. Vítima menor de 18 anos ou vítima vulnerável. Agora, com a Lei 13.718 de 2018, altera-se novamente a sistemática da ação penal, que passa a ser sempre pública incondicionada. Rogério, então se me perguntarem se é possível ação penal de iniciativa privada nos crimes sexuais, o que eu vou responder? Em regra, não. Salvo a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Em regra, não. Salvo a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Essa aqui é uma garantia constitucional do cidadão contra a inércia estatal. Mesmo a Lei 13.718 de 2018, tendo transformado os crimes sexuais perseguidos mediante ação penal pública incondicionada, é possível ação privada se o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia no prazo legal, demonstrando manifesta inércia. A inércia é pressuposto. Aí cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Rogério, eu já entendi. Entendi toda a evolução, estou tranquilo. Vejo que a Lei 13.718 facilitou minha vida. Mas como é que fica o crime anterior à Lei 13.718 de 2018, que ainda está na fase de inquérito? Esse crime depende de representação ou não depende mais de representação? Vejam, olha que interessante. Está aqui, ó. Lei 13.718 de 2018, antes, depois. Antes, a regra, como você percebeu, era ação penal pública condicionada. Agora, a regra que só admite exceção no caso da privada subsidiária da pública é ação penal pública incondicionada. Vamos imaginar que o crime foi cometido na vigência da Lei 12.015 de 2009. Porém, o inquérito policial foi relatado após a Lei 13.718. O Ministério Público depende do pedido à autorização da vítima ou dispensa o pedido à autorização da vítima? A vítima que havia representado se retrata. Com a nova lei, eu devo obedecer à retratação dela ou eu devo ignorar a retratação? Posso oferecer a denúncia? Cuidado. Essa regra não pode retroagir para alcançar os fatos pretéritos. Os fatos pretéritos continuam obedecendo à Lei 12.015 de 2009. Eu continuo tendo a regra da ação penal pública condicionada. A ação penal é matéria penal e matéria processual penal, é norma mista. Tendo predicados de direito penal, tem que obedecer à proibição da retroatividade maléfica. Então, crimes cometidos antes da Lei 13.718 e que dependiam de representação, eu sou obrigado a respeitar o pedido à autorização da vítima. Só para os fatos supervenientes é que esse pedido à autorização é absolutamente dispensável. Um outro detalhe importante é que a Lei 13.718 de 2018, alterando o artigo 225, superou
a súmula 608 do STF. A súmula 608 do STF está superada. Não tem mais razão de ser. Eu não preciso mais da súmula 608 do STF para dizer que no estupro com violência a ação penal é pública incondicionada. Eu não preciso mais da súmula 608. Por quê? Porque todo estupro é de ação penal pública incondicionada. Todo estupro. Tem a violência gerando lesão, tem a violência não gerando lesão, tem a grave ameaça, não importa. Todo estupro é de ação penal pública incondicionada. Acabou a utilidade da súmula 608 do STF. Para nós encerrarmos a aula, temos que lembrar que a Lei 13.718 de 2018 alterou o artigo 234, letra A do Código Penal. O artigo 234, letra A, traz causas de aumento para todo o título 6. Para todo o título 6, para todos os crimes do título 6. O 234, letra A, inciso 3, agora diz que a pena é aumentada de metade a 2/3 se do crime resulta gravidez e aumentada de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Rogério, eu queria entender onde está a mudança. A mudança está aqui. Ó. Antes, no caso de o crime resultar gravidez, a pena era aumentada de metade. Agora a pena aumenta-se de metade a 2/3. A mudança é irretroativa. Não pode alcançar os fatos pretéritos. Antes, a pena era aumentada de 1/6 até a metade se o agente transmitisse à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Agora o aumento é de 1 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. E olha um detalhe aqui, ó. Ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Novidade da Lei 13.718 de 2018. É o Código Penal dialogando com o Estatuto do Idoso, dialogando com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá ok? Percebeu a mudança? Ficou fácil? Eu só quero fazer um alerta aqui, ó. Quando eu falo que a pena é aumentada de metade a 2/3 se do crime resulta a gravidez. Vejam que o artigo 234, letra A, em momento algum fala em resultar gravidez à vítima. Resulta gravidez na vítima. Fala-se do crime resulta gravidez. Por isso que eu escrevo que incide essa causa de aumento, mesmo que resultar gravidez no sujeito ativo. Uma mulher estupra um homem e a mulher que estuprou o homem ficou grávida. Do crime resultou gravidez, não na vítima, no sujeito ativo. Eu entendo que se aplica o aumento do mesmo modo, porque a vítima vai ser pai numa paternidade absolutamente indesejada. As consequências do crime para a vítima também são drásticas. O legislador, em momento algum, restringiu essa causa de aumento à gravidez na vítima. Falou, se do crime resulta a gravidez, na vítima ou no sujeito ativo. Seja na mulher vítima, seja na mulher sujeito ativo. Se essa gravidez é fruto de um crime, o pai, nessa gravidez indesejada, merece sim que o sujeito ativo tenha causa de aumento. Se o pai é a vítima, se o homem é a vítima, merece incidir a causa de aumento. Agora, detalhe, a viagem para por aqui. Não vamos jamais defender que essa mulher sujeito ativo que engravidou, essa mulher sujeito ativo que engravidou, não vamos jamais defender que ela tem direito ao aborto sentimental, humanitário ou ético. Não. O aborto permitido do artigo 128, inciso 2, é somente para a mulher vítima de estupro, jamais para a mulher autora de estupro que engravida. Eu vou repetir. O artigo 128, inciso 2, é só para a mulher vítima de estupro, jamais para a mulher autora de estupro que engravidou. Nesse caso, deve prevalecer
a preservação da vida intrauterina sempre. Tá ok? Questões boas que você pode explorar na prova, independentemente de provocação do examinador, principalmente pensando numa segunda fase. Eu espero que você tenha gostado da aula. Minha preocupação foi, sem dúvida alguma, título 6 e a Lei 13.718 de 2018. Um abraço.